Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje, sexta-feira, dia 12 de janeiro, e a esquerda, meus amigos, tem um novo alvo, e não é mais Jair Messias Bolsonaro. Porque eles entendem, na cabeça deles, Bolsonaro já tá fora do jogo. Bolsonaro não vai disputar as eleições de 2026, né? Claro, eles vão continuar fomentando ali a narrativa do golpe, né? Tentando atrelar a questão do 8 de janeiro ao presidente Bolsonaro e falar de outras coisinhas mais, como joia, CID e por aí vai, né? Mas para a esquerda, ou pelo menos para os militantes aí, parece que Bolsonaro já é carta fora do baralho. Já vamos falar sobre isso, né? Porque agora eles têm um novo alvo e vocês já vão saber quem é. Tem também aí a questão do Lula, que vejam só. No evento público, ao vivo e a cores, para quem quisesse ouvir, Lula admitiu que sempre teve a sanha de politizar o STF, né? Primeiro que a esfera de poder do setor público, né, que jamais deveria ser politizada, é o judiciário, né? E ainda mais se tratando aí da mais alta corte do país, que é o STF. Lula, sem pudor nenhum, sem nenhum receio, diz claramente, abertamente, que sempre teve vontade de politizar o STF. E agora, lamentavelmente, ao indicar Flávio Dino, ele conseguiu atingir esse objetivo, né? Vamos falar sobre essa e outras questões, mas desde já eu peço uma gentileza. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí embaixo e você, principalmente que está assistindo pelo Facebook. Como você deve imaginar, né? Já percebeu, você não está mais recebendo as notificações dos vídeos, não está mais chegando para você, porque a plataforma, infelizmente, não está mais entregando o nosso conteúdo. Isso também está acontecendo no YouTube, no TikTok, enfim. Há uma censura seletiva a todos nós que somos de direita. Então eu conto com a sua ajuda para compartilhar. Manda nos grupos, manda aí pro seu amigo, né? Fala para ele assistir, ó, você já conhece o Deicon? Olha esse vídeo aqui, né? Manda para ele, dá essa força aí pra gente, porque a gente precisa chegar ao maior número possível de pessoas para contribuir, para esclarecer essa gente, né? Que lamentavelmente sofre de carência de informação, né? Grande parcela da nossa sociedade sofre. É só ver a quantidade de eleitores do Lula, né? Que é difícil a gente ver. Cadê os 60 milhões? Mas a gente sabe que existem, né? Bom, meus amigos, vamos começar aqui falando então dessa novo alvo, digamos assim, do novo alvo dos militantes de esquerda, né, do PT, né? Então, eles entendem que Bolsonaro já está fora do jogo e que Bolsonaro vai transferir esse capital político para outra pessoa. Eles sabem, melhor do que a gente, que a única pessoa capaz de vencer o Lula em 2026 é Jair Messias Bolsonaro. Não tem outro. Né? O povo brasileiro ainda é muito grato ao Bolsonaro, ele despertou o patriotismo nas pessoas, ele que fez com que as pessoas despertassem do berço esplêndido que a gente estava dormindo há muito tempo, né? Hoje não se fala mais de outra coisa a não ser política em todos os lugares. A maior parcela da sociedade, ou pelo menos uma grande parcela, está acompanha as notícias, sabe o que está acontecendo, sabe os nomes dos ministros do STF. Não dá para saber o nome dos ministros do Lula, isso nem ele sabe, né? São tantos, isso é impossível. Mas a gente sabe os ministros do STF, a gente está ligado na política, está sabendo o que está acontecendo. E tudo isso é graças a Bolsonaro. Antes de Bolsonaro, o brasileiro estava preocupado com outras questões. Futebol, novela, BBB, filme, qualquer outra coisa, menos política. Agora, desde a chegada do presidente Bolsonaro no cenário político nacional, a coisa mudou. O PT sabe disso, todo mundo sabe disso. E, é claro, a intenção era acabar com Bolsonaro, mas isso é impossível. Porque mesmo que consigam manter Bolsonaro inelegível em 2026, o que, convenhamos, eu duvido que consigam. Mas mesmo que consigam, Bolsonaro vai transferir esse capital político para outra pessoa. E a outra pessoa, já trouxe um vídeo aqui para vocês falando a respeito, é justamente Michele Bolsonaro. Porque veja só, eu conheço algumas pessoas que têm resistência a Bolsonaro. E algumas delas talvez tenham votado ou nulo ou não ido votar no ano passado porque não queriam votar nem em Bolsonaro e muito menos em Lula, né? Não se sentiam representadas por nenhum dos dois, tá? Então assim, Bolsonaro, ele não é perfeito, perfeito só o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele deu umas escorregadas, falou algumas besteiras, claro, né? E isso causou uma certa resistência em algumas pessoas. É compreensível, ninguém é perfeito. E essa era uma das falhas do presidente Bolsonaro. Falar a verdade como ela não deveria ser dita, sabe? Não precisa mentir, não precisa enganar a população, como o Lula faz, diuturnamente, né? Mas tem certas coisas que ele não precisava falar, principalmente em alguns momentos que ele não precisava falar.
E durante a pandemia, lamentavelmente, ele falou algumas coisas que não deveria ter falado naquele momento, né? Principalmente quando perguntaram para ele a questão ali das mortes, ele falou que não era coveiro, né? Ele poderia ter dito de outra forma, porque pensa só, alguém que teve um membro da família morto durante a pandemia, pelo pastel de flango, ouve o presidente falando daquela forma, e ainda ouve, transmitido pela Globo, que distorceu a coisa para deixar pior ainda, é complicado. Então é compreensível. E eu entendo que foi um erro de Bolsonaro. O Bolsonaro também entende que foi um erro. Ele já veio a público, já se desculpou, já disse que se pudesse voltar atrás, não falaria aquilo e nem falaria sobre a questão do pastel de flango. Ele trataria de outra maneira. Então ele entende que foi um erro também, né? Mas veja só. Imagine que nós tenhamos um candidato que tenha o apoio que o presidente Bolsonaro tem e não tenha a resistência que Bolsonaro tem. Seria o candidato dos sonhos. E na minha visão, eu enxergo essa figura em duas pessoas hoje. Tarcísio Gomes de Freitas, atual governador de São Paulo, e Michele Bolsonaro, a esposa dele, ex-primeira-dama. Tem o apoio que Bolsonaro tem e não tem a resistência que Bolsonaro tem. Mas Tarcísio, sinceramente, São Paulo está sofrendo tanto nas mãos do PSDB há décadas, está na hora da gente colher os frutos, digamos assim, né? Então está na hora da gente ter ali um governo, pelo menos por 8 anos, que realmente trabalhe pelo povo, e é o que Tarcísio está fazendo. Então ele precisa ficar aqui mais 4 anos. Michele Bolsonaro está se lançando na política agora, está sendo muito bem aceita, e por isso se tornou o principal alvo, ou melhor, o próximo alvo da esquerda. E eles já deixaram isso claro, né? Vejam só. Bomba, em live com Genuíno, ex-presidente do PT, militante fala que próximo passo é destruir Michele Bolsonaro. O que é muito grave, porque ela não está falando de destruir Michele Bolsonaro apenas politicamente. Vejam só. Em live com o ex-presidente do PT, José Genuíno, a coordenadora do Sinacef, que é Sindicato Nacional dos Servidores Federais aí da Educação, Elinara Vilela, falou sobre a necessidade de destruir politicamente e, quiçá, de outras formas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Quiçá de outras formas, ou seja, talvez até de outras formas. Que outras formas seriam essas? Será que isso aqui não é uma incitação ao crime? Será que ela não está incitando as pessoas a destruírem de outra forma a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Eu entendo isso aqui como uma ameaça, como uma incitação. Se eu fosse a Michele Bolsonaro, se eu fosse o presidente Bolsonaro, alguém ligado à família, eu orientaria ela a ir numa delegacia agora e fazer uma queixa-crime contra essa senhora por incitação ao crime. Na minha opinião, é isso que ela está fazendo. Isso aqui para mim é uma ameaça, no mínimo, tá? Mas de qualquer maneira, ela deixou claro ali que o próximo alvo da esquerda é Michele Bolsonaro, que eles vão tentar perseguir ela de alguma maneira, né? Porque a esquerda que fala em democracia quer isso, que é o que o Lula já disse abertamente também, né? Quer ter apenas gente de esquerda competindo pelo poder. É isso. Então eles querem ali ter um Lula e um Alckmin disputando, como já foi no passado. 2 lados de uma mesma moeda. E tanto isso é prova que os dois hoje estão do mesmo lado, né? Lula tá ali e o Alckmin é o vice dele. Então, assim, é o teatro das tesouras, que muita gente ainda não percebeu, mas tá aí para quem quiser ver. É um novo alvo e eu espero que o presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama, estejam ali bem assessorados e preparados porque está por vir, né? Porque realmente vem coisa ruim por aí, né? Dessa gente só dá para esperar o pior possível. Essa é que é a questão. Mas coloque aí nos comentários o que você acha, qual a sua opinião. Quem você prefere ver em 2026? Michele Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas ou até mesmo o presidente Bolsonaro, né? Particularmente eu entendo que o melhor candidato seria o presidente Bolsonaro. E há essa possibilidade, tá? É difícil, eu sei, mas há essa possibilidade. Então, até por questões internas aí, que nós teremos Cássio Nunes Marques e André Mendonça no TSE em 2026, o Brasil ele é signatário de vários pactos internacionais, né? E um deles diz que ninguém pode ficar inelegível ou ser privado de seus direitos políticos, de candidatar-se ou de votar, sem que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgada. Bolsonaro ficou inelegível, mas não houve uma sentença penal, não foi um julgamento penal. Ele não cometeu um crime
penal, né? Um crime, melhor dizendo, né? Desculpe. Então, há juristas que entendem que, de acordo com esse tratado, que o Brasil é signatário, Bolsonaro não está inelegível. E aí, num eventual recurso, mas aí tendo Cássio Nunes Marques como presidente do TSE, a coisa, de maneira formal, possa ser revertida em 2025, 2026, né? Então, se Deus quiser, esse seja o caso e o presidente Bolsonaro possa estar aí em 2026 disputando as eleições com o cachaceiro, com aquele que voltou à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.